Boa noite. Deus a abençoe, irmã. Eu tinha uma pergunta em 2 Samuel, capítulo 24. No versículo 1 diz: Tornou a irar-se o Senhor contra Israel, e incitou a Davi contra eles, para que dissesse: Vai, faze um censo de Israel e de Judá. E vemos, pois, como Davi fez o censo e, depois, Deus castigou o povo porque estava irado com eles. E então depois segui lendo. Lendo e já vejo que em Reis, capítulo 3, já quando o Senhor confirma o reino a Salomão, e no capítulo 3, de 1 Reis, diz: Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou a filha do faraó e a trouxe à cidade de Davi, enquanto acabava de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e os muros de Jerusalém ao redor. Bom, vemos também que Salomão toma a filha do faraó como esposa, depois que Deus o visita em sonhos. E depois Salomão tem muitos triunfos e vitórias. Mas ele continua depois tomando muitas mulheres de outros povos, além da filha do faraó. E eu fiquei pensando, bom, e depois veio também castigo depois de Salomão a Israel? Eu dizia de repente, analisando os versos de Davi quanto ao censo do povo, pois porque Deus estava irado com o povo. E o Senhor. E Davi, depois, caiu em si e disse: sim, pequei contra o Senhor. Era como se estivesse cego. E eu não sei se também Salomão aqui estava como cego ou algo, depois como que Deus ia castigar. Sim, ele desobedeceu. Nós vemos como o rei Davi, embora diz que Davi fez o reto diante do Senhor porque ele não adorou ídolos, não foi atrás dos ídolos, mas fez outras coisas, não é? Desobedeceu em outras coisas. Por exemplo, ele fez o censo que Deus não lhe havia ordenado. Então ele como que fez a sua vontade. Davi fez o censo. Então Deus se desagradou porque Davi fez o censo. Se eu não dei essa ordem a Davi, disse-lhe que não é com exércitos, senão com o meu espírito que eu dou as vitórias. E ele, por que estava fazendo o censo? Para ver quantos soldados poderiam ter para a guerra, para lutar com outras nações. Como quem diz, Davi está confiando em seu povo, na quantidade de soldados que terá em vez de confiar em mim, que sempre lhe disse que eu estarei com ele e que lhe darei vitórias e triunfos. Vê? Isso foi o que aconteceu. E então ele cometeu essa falta e Deus castigou. E Davi teve que clamar a Deus e pedir perdão ao Senhor para que o Senhor cessasse a mortandade que o Senhor tinha enviado. Uma peste que matava milhares em um dia. Então aí Deus castigou imediatamente. Quanto a Salomão, pois o mesmo. Salomão, Deus tinha dado os mandamentos através de Moisés e disse que todos tinham que cumprir os mandamentos para agradarem ao Senhor. Então Salomão também diz que ele foi atrás dos ídolos e se casou com mulheres estrangeiras. Casou-se com a filha do faraó, que era uma mulher estrangeira, não era judia, não era do povo hebreu. E depois diz que ele teve mais de 700 mulheres, e que as mulheres o levaram aos ídolos, a ser idólatra. Então, que pecado tão grande e tão grave que cometeu Salomão. Mas como Deus tinha feito sua promessa, tinha prometido a Davi que seu filho seria o que estaria ali levantando, construindo o templo, coisa que esse filho tinha um significado simbólico para o futuro, o filho do rei. E esse templo que ele ia construir também era com um simbolismo, que era a igreja do Senhor. Então Deus fazia primeiro as coisas materialmente, físicas, mas tudo tinha um simbolismo para o futuro. Então Salomão era como o simbolismo do filho do rei, do Senhor Jesus Cristo. E o templo que ele fez também era o simbolismo da igreja do Senhor. Mas Deus, quando estava dando a profecia a Davi, diz: de teu filho, de tua descendência, de tua linhagem, virá o rei que eu tenho para Israel. Ele construirá meu templo. Mas o Senhor não estava olhando para a parte material, física, que era Salomão, seu filho de carne e osso, senão olhando o Senhor no futuro,
a igreja e o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso se diz na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, porque era desse Davi espiritual. E esse Salomão espiritual era o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor o personificou em matéria para que se cumprisse. Mas esta matéria, este ser humano, Salomão, falhou com Deus. Mas como Deus tinha feito a promessa, não podia voltar atrás, o Senhor seguia em frente com seu plano, com a promessa e o plano de salvação. Mas então, pois lógico, Salomão foi castigado de certa maneira. E Deus também cumpriu, porque diz que nos dias de Salomão houve paz entre o povo, não teve guerras. E, no entanto, quando já nós lemos nos Salmos, lemos os profetas, quando Deus diz que de seu filho, da linhagem de Davi, isso já o temos nos evangelhos e nas epístolas de Paulo, que diz que o Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, porque o Senhor tinha dito a Davi que seu filho seria o príncipe para sempre e que ele estaria levantando o seu templo, que é o templo espiritual, que é a igreja do Senhor. Aí Deus está lhe falando. E naquele tempo, pois ninguém entendeu que Deus estava falando era simbolicamente para o futuro. No entanto, esses personagens falharam com Deus, mas Deus não considerou isso porque sua palavra tinha que cumpri-la. Seu juramento que havia feito a Abraão, o Senhor tinha que seguir com esse plano. Então, por isso, o Senhor castigou o povo de Israel. Os castigou fisicamente, porque diz que teve a guerra e a destruição. E muitos morreram. Jerusalém foi destruída. O templo que Salomão fez também foi destruído. E depois eles viveram sem Deus, sem profetas, sem palavra de Deus. Ficaram como 430 anos, até que veio o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo começou a proclamar que ele era aquele Davi de quem Deus havia falado na antiguidade, que ele era esse rei perfeito que Deus ia enviar da linhagem de Davi e que ele ia levantar um templo perfeito, sua igreja. É isso. Então, essa é a forma como nós lemos a Bíblia, a entendemos e vemos esses mistérios de Deus. Vemos como aquela pessoa que Deus pôs, falhou com Deus, pecou e Deus castigou. No entanto, o Senhor segue com o seu plano. Então, hoje em dia, nós, no Evangelho que estamos lendo e analisando tudo isso, nós nos cuidamos ou devemos nos cuidar para não falhar com o nosso Deus, senão seguir em frente até que esse plano do Senhor se cumpra. Qual é o plano que Deus tem conosco? Que diz que seremos a igreja do Senhor, que seremos o seu templo. Diz que a igreja é o templo do Senhor, que o nosso coração é o templo do Senhor e que nós temos que chegar à meta, chegar até o fim, perseverando para que finalmente se cumpra essa promessa onde diz: e o que perseverar até o fim será salvo. E chega à eternidade e se converte em parte da igreja, desse templo que o Senhor tem. Então, quando nós lemos Apocalipse, fala de um templo e de uma cidade e de um casamento, de umas bodas, o Senhor com sua igreja, com seus crentes. Diz que celebravam bodas e que tem que viver em um mundo que Deus tem preparado ali de felicidade, de tudo. Então, nós somos carne, sim, mas todos nós lutamos para que esta carne não nos faça pecar e nos faça perder as bênçãos e as promessas que Deus tem para o futuro, onde todos nós seremos espíritos. Diz que seremos como anjos. Já não é a matéria, senão como anjos, gozando e convertidos em igreja perfeita. Em uma igreja perfeita, sem manchas e sem ruga, a esposa do Cordeiro. E aí se cumpre o que Deus tanto prometeu a Abraão e prometeu a Davi. É esse templo, é tudo isso. Mas então Deus o fez físico, para que as pessoas percebessem como era um templo físico, majestoso, como o que Salomão fez, e que assim seria o templo espiritual, majestoso, nossa vida espiritual, como deve ser, cheia de majestosidade. Que nossa veste invisível seja de pedras preciosas, sejam vestes brancas como a neve,
e pedras preciosas, que Deus nos adorne mais espiritualmente. Então, tudo isso, às vezes Deus dá essas experiências a muitas pessoas e elas veem visões ou têm sonhos onde Deus lhe mostra que essa pessoa está vestida com uma veste de pedras preciosas, que essa pessoa, essa mulher é como uma rainha ou esse homem é como um rei vestido do melhor. E por que Deus mostra isso às pessoas? Porque essa é a promessa, o que está aqui na Bíblia, o que está em Apocalipse, que Deus diz que seus seguidores, seus filhos, que se convertem em igreja, diz que os vestirá com vestes de pedras preciosas. Então, lemos em Apocalipse como é essa cidade de perfeita, como é essa igreja de perfeita nessas vestes, que nunca neste mundo alguém tenha tido uma riqueza ou gozado das pedras e dos metais mais preciosos. Na Bíblia diz que isso buscaremos lá na eternidade. O que aqui as pessoas vemos um pouco e conhecemos um pouco, mas nós não desfrutamos. E são pouquíssimos os que desfrutam isso. Mas diz que lá na eternidade, nós sim desfrutaremos de tudo isso. Se não existissem aqui na terra as pedras preciosas, os metais preciosos, nós não entenderíamos a Bíblia quando Deus diz: e todos serão vestidos de brocado de ouro, suas vestes de pedras preciosas, que diz Salmos, que o Senhor nos veste a seus crentes. E se não existissem as pedras, não entenderíamos disso. Quem sabe o que significará isso de pedras preciosas? Pois Deus as fez neste mundo para que as conheçamos e entendamos o que nos tem lá na outra vida. Isso, tudo fez material. Um templo majestoso como o que Salomão fez não existiu, é para que nós entendamos como será o templo do Senhor, que é nosso coração e nossa vida espiritual. Esse templo do Senhor. E diz que ele vai morar aí. Então, que formoso é. De qualquer forma, irmãos e irmãs, temos que ler a Bíblia. Continue lendo a Bíblia uma e muitas vezes. E você continue lendo a Bíblia, continue. Que à medida que você lê a Bíblia, muitas dúvidas serão esclarecidas, muitos conceitos que você não entende agora serão esclarecidos. Mas Deus vai fazê-lo entender e compreender isso. Continue lendo uma e muitas vezes, e Deus vai lhe ensinar muitas coisas. E além disso, você vai viver muitas experiências com o Senhor. Porque você é muito inquieto e gosta de buscar, escavar, gosta de investigar, olhar, observar e gosta também de comparar. Você faz isso, continue. Continue neste trabalho, que Deus vai te ensinar muitas coisas e vai te dar muitas revelações bonitas.